Fala galera, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula de Direito Penal, diretamente do canal do YouTube dos Leões. Você que ainda não me conhece, professor Edinael, estou aqui para guiá-los por uma aula de Direito Penal. Pessoal, Direito Penal, e a gente vai trabalhar dentro do Direito Penal a teoria do crime, certo? É um tema aí que dispensa comentário, né? Um tema que é um dos mais cobrados, se não mais cobrado, dentro do direito penal, tá certo? Pessoal, tá tudo ok aí com o áudio, tudo ok com a imagem, para a gente já iniciar aqui a nossa aula, certo? Me dê aí esse feedback, por gentileza, para que possamos aqui dar início aos trabalhos. Então vamos lá, me dê aí o feedback. Ó, deixa eu ver o meu retorno aqui, como é que tá. Erivan, já botou, tá bom. Pronto, show de bola, show de bola. Eu tô aqui também com um retorno, certo? Eu vou deixar aqui no mute, que é para não atrapalhar a nossa aula, mas eu estou acompanhando aqui o chat, certo, gente? Tudo ok? Valeu, Davi, tamo junto. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários, manda aqui no chat, beleza? Então bora iniciar, sem mais delongas, gente, como já virou meu lema, né? Direto ao ponto, sem enrolação, naquilo que realmente cai em prova. A gente não vai ficar aqui tentando inventar a roda, né? A gente vai trabalhar com aquilo, né, que realmente é importante para você. Eu vou trabalhar os conceitos básicos da teoria do crime, mas naquilo que é pertinente para a tua prova, eu irei aprofundar, tá certo? A gente vai atingir aqui a excelência do conteúdo, beleza? Para que você realmente possa gabaritar qualquer prova que caia a teoria do crime, certo, gente? Ó, a gente não vai esgotar esse tema hoje, certo? Esse é um tema que eu gosto de trabalhar com calma, eu gosto de trabalhar ele verticalizando a matéria, porque tudo do teoria do crime é cobrado. Então eu não vou chegar para você e falar, ó, teoria do crime é fato típico, ilícito e culpável. Não, a gente vai trabalhar um por um dos tópicos, certo? A gente vai trabalhar hoje aqui o primeiro tópico, certo? O primeiro elemento do crime, a gente vai ver quais são aqui as espécies dele, a gente vai bifurcar essa matéria naquilo que realmente cai em prova. Então, por exemplo, quando a gente for falar de fato típico, a gente vai falar sobre conduta, quais são as condutas, as espécies de conduta, quais são as causas que excluem a conduta. A gente vai falar de resultado, quais são as espécies de resultado. A gente vai falar sobre nexo causal, tá certo? Dentro do nexo causal, a gente vai falar sobre. A gente vai parar, na verdade, em concausas, tá certo? Não sei se a gente vai conseguir avançar. Por ser uma matéria muito detalhista, a gente vai com calma examinando item por item. Então, hoje a aula vai ser sobre teoria do crime, parte 1, obviamente, onde a gente vai traçar aqui conceitos básicos e introduzir a matéria. E na próxima aula a gente vai avançando, tá certo? Avançando aí. Acredito que em 3 aulas a gente consegue finalizar o tema com qualidade, né? Também não adianta querer ultrapassar aqui, né? E ver esse tema com pressa. Então, com calma, a gente consegue trabalhar aí com toda a qualidade necessária para que você faça uma boa prova, beleza? Sem mais delongas, dessa vez enrolei um pouquinho, não foi? Rapaz, é para apresentar a matéria, a gente precisa passar por isso. Pessoal, olha só, teoria do crime. Primeiro, o que é crime, certo? Eu estava assistindo uma prova oral, né, gravada, essas que é divulgado na internet. E aí o examinador, ele chegou, né, prova oral, gente, terceira fase, né, de prova de delegado, promotor, juiz, cai para defensor também, né? Então, o examinador, ele foi perguntando para a aluna, né, que ia fazer a prova, qual matéria que você mais gosta? Aí ela, direito penal. Aí ele, por que você gosta de direito penal? Não, eu domino tudo do direito penal. Direito penal é uma matéria que pode me perguntar o que for que eu sei responder. Veja, já começou já sem humildade, né? Aí ele, pronto, dentro do direito penal, qual tema você me sugere? Aí ela, teoria do crime. Teoria do crime, já sei tudo já, fato típico, ilícito e culpável, pode perguntar o que for. O examinador chegou para ele e falou, pronto, vamos lá. Candidata, o que é crime? Só perguntou isso, foi suficiente para derrubar a candidata nessa fase importantíssima que é a prova oral. Porque parece simples, mas você conceituar o que é crime não é tão fácil assim.
Tá certo? Então, aí na tela, a gente vai trabalhar o conceito de crime. Pessoal, o conceito de crime, ele depende de qual critério nós estamos analisando, certo? Você aí deve ter respondido, professor, crime é todo fato típico, ilícito e culpável, mas aqui é uma das teorias. Essa é a teoria analítica, é o critério analítico, onde ele divide a matéria em três elementos: fato típico, ilícito e culpável, a teoria tripartite. Mas o crime, olha só, no conceito material ou substancial, considera-se crime toda ação ou omissão humana. Considera-se crime toda ação ou omissão humana. Mas não é qualquer ação, é uma ação que lesa ou expõe a perigo de lesão bens jurídicos penalmente tutelados. Veja, é um conceito de crime. É toda ação, essa ação não pode ser animal, tem que ser uma ação humana ou uma omissão, certo? Um não fazer também é considerado crime, desde que cause uma lesão ou exponha a perigo de lesão um bem jurídico, certo? O que é um bem jurídico? É tudo aquilo que é protegido, certo? Pelo direito penal. A função do direito penal é proteger bem jurídico. O bem jurídico é aquilo que já foi concordado por toda a humanidade que merece a proteção estatal. Vida, patrimônio, integridade física, paz pública, certo? A honra são exemplos de bens jurídicos. Então você tem aqui o primeiro conceito de direito penal. Agora, um outro conceito seria o critério legal. O critério legal é o critério formal do direito penal. O que é crime? Crime é tudo aquilo que a lei definiu como crime. É tudo aquilo que a lei disse que seria crime. Olha só, considera-se crime a infração penal que a lei, né, que a lei determina e a pena que a lei define. Então vamos lá. Se você pegar lá o artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Matar alguém, crime, porque a lei definiu essa conduta de matar alguém como crime. Então eu tenho aqui o segundo elemento. Esses dois primeiros elementos, eles já foram cobrados em provas, tá certo? Tô trazendo aqui para vocês porque já foi cobrado em prova. Então a gente tem que saber isso daqui. Professor, qual é o mais cobrado? Sem dúvidas, critério analítico de crime. Esse é o que importa para a gente aqui hoje. Esse é o que a gente vai verticalizar. Então, o conceito analítico de crime, olha só, define crime de acordo com os elementos que compõem a sua estrutura, pode ter como base uma posição quadripartida, certo? Só que a gente vai ficar aqui, na mais cobrada, que é a teoria tripartida. Qual é a teoria tripartida? Crime é todo fato típico, ilícito e culpável, certo? Então, o que nos interessa é a teoria tripartida. Tem a teoria bipartida? Tem. Crime é todo fato típico e ilícito, mas o que é pacificado, o que é cobrado em prova, é essa daqui, Crime, teoria tripartida, é fato típico, ilícito e culpável. Então, nós iremos trabalhar agora fato típico. Pessoal, conceito de crime, olha só, resumindo, o que a gente viu até agora, para você que nunca estudou direito penal, para você que nunca estudou essa matéria, a gente viu até agora que crime é todo fato típico, certo? Ilícito e culpável. Então aqui são gêneros. A gente vai ficar, por enquanto, aqui, dentro do fato típico. Iremos estudar apenas um elemento do crime. A gente vai por partes. Primeiro a gente vai estudar o que é fato típico. Em outra aula a gente finaliza ilícito e culpável, certo? O crime vai ser, os três juntos, tá certo? Fato típico, ilícito e culpável, dentro da teoria tripartite, tá certo? Dentro da teoria tripartite, deixa eu explicar um pouquinho aqui a teoria. Quando eu falo em teoria tripartite, eu considero os três como elementos do crime. Então eu considero o fato típico, ilícito, não vou baixar esse dedo porque vai ficar um gesto feio, né? Então vamos lá, deixa eu mudar aqui, Fato típico, ilícito e culpável. Então eu considero esses três como elementos do crime. O que é elemento? Compõe, forma o crime. Teoria tripartite. Agora, tem uma doutrina que considera, certo? A teoria bipartite só considera crime, fato típico e ilícito.
Professor, e a culpabilidade não faz parte do crime? Faz parte, mas não como elemento. É um pressuposto para a aplicação de pena. Se eu isento, ó, a pessoa afasta a culpabilidade, ela não será punida. Mas isso a gente vai ver quando for estudar culpabilidade. Não se preocupa com isso agora, tá certo? Você vai se preocupar agora com o conceito de fato típico. O que é fato típico? Fato típico, olha só, é o primeiro elemento do crime. Então, o primeiro elemento do crime, esse daqui, é o fato típico. Outra coisa, fato típico é o fato humano, que se amolda aos elementos descritos no tipo penal. Professor, não entendi nada. Bora usar um exemplo. Furto. Porque furto é um fato típico. Porque furto está descrito no Código Penal. Então, a conduta, quando alguém chega e subtrai coisa alheia móvel, pode ser uma carteira, pode ser um celular, aquela pessoa está praticando um fato humano, esse fato humano, ele se amolda, ele se encaixa perfeitamente no artigo 155 do Código Penal. Se você sair na rua hoje, lógico, você não vai fazer isso, né? Pelo menos não em sã consciência. Se você sair na rua hoje e subtrair algo de alguém, coisa alheia móvel, você vai estar praticando um furto, certo? Isso se não houver violência, porque aí você já sai do furto e vai para o roubo. Então, o que é fato típico? É o fato humano, porque animal não pratica fato típico, tem que ser humano, que se amolda, que se encaixa, é o quebra-cabeça, aos elementos descritos no tipo penal. Quais são os elementos? Ó, subtrair coisa alheia, ó, alheia móvel. Esses aqui são os elementos, certo? Coisa alheia móvel. Então, esses aqui são os elementos ou as elementares do crime. Professor, e o que é fato atípico? Fato atípico é aquela que gera a atipicidade da conduta. Fato atípico, olha só, a contrário senso, é a conduta humana que não encontra correspondência a nenhum tipo penal. Por exemplo, furto culposo. Furto culposo, ele não está previsto no Código Penal. Tem como a pessoa subtrair coisa alheia móvel sem dolo, por negligência, imprudência ou imperícia, sem intenção? Eu te dou outro exemplo de fato atípico. Imagine usar a camisa do Flamengo. Usar a camisa do Flamengo é crime? Não, gente. Embora deveria, né? Embora deveriam tipificar essa conduta, certo? Inclusive vou propor uma ação popular para isso. Mas vamos lá, certo? Vamos lá. Iniciativa popular, né? Projeto de lei. Vamos lá. Se você pegar aqui, camisa do Flamengo, é fato típico? Não, é fato atípico, não é crime. Porque não encontra, essa conduta não se encontra em nenhum tipo penal. Então você vê, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Traficar ou transportar farinha de trigo, ó, em embalagens, certo? Em embalagens, é crime você fazer isso? Não. Então, se você é policial, está investigando uma movimentação suspeita e lá você, ó, fez ali o flagrante, né? Entrou na residência. Certo? Chegou lá, você encontra um monte de caixas cheios de farinha de trigo embalada. Aí você, bote certeiro, é cocaína. Leva o cara para a delegacia. Chega lá, é constatado que aquilo ali não é cocaína. Aquilo ali se trata de farinha de trigo. Houve algum crime? Não, a pessoa pode, inclusive, fazer isso escondido. Pode fazer isso escondido, transportar e esconder essa carga de farinha de trigo em caminhões. Gente, o que vale é a substância. A substância não é droga, então não é crime. Aquele fato é um fato atípico, certo? Olha só, a gente viu aqui o que é fato típico e o que é fato atípico. Beleza? Quais são os elementos do fato típico? Quando a gente tem aqui o fato típico, deixa eu botar aqui do lado. Quando a gente pega aqui o fato típico, olha só. O fato típico, ele possui alguns elementos, certo? Então, deixa eu botar aqui em cima, já fica melhor, né? O fato típico, olha só,
fato típico, ele possui alguns elementos, certo? Quais são os elementos do fato típico? Pergunta-se em prova. É desse jeito que vai cair na sua prova. Quais são os elementos do fato típico? Então você precisa saber que os elementos do fato típico é conduta, resultado, relação de causalidade ou nexo causal e tipicidade, certo? Esses aqui são os elementos do fato típico. Quais são os elementos do fato típico? Conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. Se falta qualquer um desses aqui, a conduta ela é atípica, certo? Vamos lá, vamos pegar o exemplo do furto. Olha só. Subtrair coisa alheia móvel. Vamos lá. Conduta. Se a pessoa não subtrair, tem crime? Não, a conduta dela não foi de subtrair. Vamos lá, pegou emprestado, certo? A intenção dela não foi subtrair. O dolo não foi subtrair. Resultado, certo? Tentou subtrair, mas não conseguiu. Opa, a gente vai ver que pode ser uma tentativa, uma desistência voluntária. Isso a gente vai estudar lá em intercrimes. Beleza? Vamos lá. Imagine que essa coisa subtraída ela não foi alheia. Foi da própria pessoa. A pessoa pegou algo pensando que era de outrem, quando na verdade era dela. Houve subtração? Não. Certo? Não houve subtração, ou seja, faltou tipicidade. Beleza? Então, se não tiver qualquer um desses elementos aqui, eu não tenho o fato típico. Se faltar conduta, por exemplo, a pessoa subtraiu mediante um erro, né? Um erro de tipo. A pessoa, o celular estava em cima da mesa, final da aula, né? Todo mundo doido para chegar em casa logo. Foi pegar o celular achando que era o seu celular, quando na verdade era o celular do professor. Então vamos lá, houve a subtração? Não, porque você não tinha o dolo de subtrair, certo? Então ali é um fato, ou melhor, é um erro de tipo. Eu afasto a conduta. A gente vai ver aqui, gente, daqui a pouquinho, viu? Quais são os elementos que afastam a conduta. Sonambulismo, a gente vai ver, certo? Tem vários elementos aqui que vai afastar essa conduta. Afastou qualquer desses elementos, é fato atípico, tá certo? Então bora lá, bora ver aqui. Primeiro, bora ver aqui alguns, né, conceitos introdutórios, são premissas que é importante para você entender, certo? Conceitos mais aprofundados. Primeiro, quais são o que é considerado crime material, quando é crime formal e quando é crime de mera conduta, certo? Essa divisão doutrinária leva em conta a relação entre a conduta e o resultado. Ó, relação entre conduta e o resultado. Então a gente vai ver que tem crimes que eu não preciso que esse crime se consuma, ou melhor, que o resultado ocorra para que o crime esteja consumado, certo? A gente vai ver que existem crimes materiais, crimes formais e crimes que são de mera conduta. Vamos lá, bora começar primeiro com crimes materiais. Olha só, tá anotando aí, gente? Anota esse conceito. O STF chama de crimes materiais crimes que têm resultado. Matar alguém. Houve a conduta de matar alguém e a gente tem um resultado morte, certo? Se esse resultado morte ele não acontece, aquele crime não é consumado. Pode ser um crime tentado, certo? Mas para que aquele crime se consuma, eu tenho que ter o resultado. Então, esses são chamados de crimes materiais. Crimes materiais são aqueles em que o tipo penal ele tem uma conduta, contém uma conduta e um resultado, certo? Ele contém uma conduta e um resultado. E para que haja consumação, aquele resultado ele precisa acontecer, certo? Aquele resultado ele precisa acontecer. Por exemplo, homicídio. A conduta é matar alguém e o resultado é a morte da vítima. Se não houver morte da vítima, não tem consumação. A consumação, ela depende, ó, da morte da vítima. Você já viu um homicídio
consumado sem a morte da vítima? Não existe, gente, certo? Não existe crime consumado sem a morte da vítima, tá certo? Atenção, os 4 elementos do fato típico somente estarão presentes nos crimes materiais. Pessoal, olha só, anota essa observação. Os 4 elementos do fato típico, quais são? Conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade, só estão presentes, eu só tenho isso daqui, nos crimes materiais, tá certo? Se não for crime materiais, não tem, ó, todos os elementos do fato típico, beleza? Por outro lado, temos os crimes formais. Professor, o que é crime formal? Crime formal é também chamado de consumação antecipada ou resultado cortado. Por que eu trago esses conceitos? Porque são conceitos que caem em prova, certo? E geralmente a questão não vai cair o conceito mais fácil, formal. Vai cair o quê? Consumação antecipada ou resultado cortado. Então você precisa saber todos os conceitos, tá bom? Então sempre que tiver um conceito que foi cobrado em prova, eu vou trazer aqui para vocês. Crime formal é aquele crime que pode ser considerado, né, crime de consumação antecipada ou de resultado cortado. O tipo penal contém uma conduta e um resultado. Porém, olha a parte mais importante aqui. Porém, ó, dispensa este último para fins de consumação. Professor, como assim? Não entendi nada. Imagine só a extorsão, certo? Imagine só a extorsão. O sequestro, né? Vamos pensar mais aprofundado. Imagine uma extorsão mediante sequestro. Sequestrou a pessoa, levou para o cativeiro e pediu, ó, ligou para um parente e pediu a recompensa. Aquele crime só vai ser consumado quando ele receber a quantia em dinheiro ou aquele delito já está consumado. Já houve a consumação. A partir do momento que você ligou para pedir a recompensa, já houve consumação. Pouco importa se você vai receber ou não. O recebimento da recompensa é exaurimento. E o exaurimento não faz parte do iter criminis. Conduta, ó, cogitação, preparação, execução, consumação. Aqui estão os 4 elementos do iter criminis. Agora, exaurimento não faz parte. Então, extorsão mediante sequestro. Bastou a ligação para que aquele crime já esteja consumado. Você observa muitos crimes formais quando você vai estudar os crimes contra a administração pública, o peculato, certo? Você percebe, certo? Por exemplo, a concussão, exigir para si ou para outrem. Vantagem indevida, basta a exigência. Já houve consumação, tá certo, gente? Então, crimes formais são aqueles crimes em que há uma conduta e também um resultado. Porém, o resultado ele não precisa acontecer para que o crime já esteja consumado, tá certo? Exemplo, olha só. Exemplo, ó, extorsão mediante sequestro. O crime se consuma com a privação da liberdade, ó, da vítima, não exigindo o resultado, que seria o pagamento do resgate, certo? Pode ocorrer o pagamento? Pode, mas aquilo ali não vai implicar em nada para a consumação. Ali pode ter uma causa de aumento, certo? Pode ter ali talvez uma qualificadora, mas não significa que ó, vai implicar na consumação. O crime já está consumado, não tem mais como voltar atrás, tá certo? Então vamos lá. Temos agora os crimes de mera conduta. Crimes de mera conduta. Olha só, esses crimes aqui de mera conduta, certo, gente? São crimes, ó, também chamados de simples atividade. Também chamado de simples atividade. Nesse caso, o tipo penal, ele descreve apenas a conduta. Ele não prevê o resultado naturalístico. A conduta, ela já é suficiente. Então, por exemplo, ato obsceno. Ato obsceno, certo? Ato obsceno. Tem resultado? Tem resultado, mas a conduta ele não é descrito o resultado, certo?
não há uma descrição do resultado, é praticar ato obsceno. Então você, certo, mostrar o que não deve no meio da rua, por exemplo, pode se configurar um atentado violento a pudor, né, ou um ato obsceno, beleza? Então, ato obsceno, o conceito de ato obsceno é apenas, certo, uma conduta descrita, por isso que é chamado de crime de mera conduta. Aquela conduta já implica um resultado, tá certo? Então, não existe ali o resultado descrito, apenas a conduta. Praticou a conduta, já está consumado o delito. Beleza, gente? Então, temos aqui, ó, os 3 conceitos importantíssimos para você entender daqui a pouquinho o que eu vou falar. Crime material, crime formal e crime de mera conduta, certo? Agora, bora trabalhar aqui o conceito de conduta, certo? A gente vai trabalhar aqui o conceito de conduta. Eu não vou ficar aqui te explicando teoria. A gente vai naquilo que é cobrado em prova, teoria finalista, certo? Eu não vou aqui perder o teu tempo. Fala de teoria da ação significativa, teoria social, teoria cibernética. Não, a gente vai naquilo que realmente cai em prova. Para você que vai fazer concurso, certo? O que é que você precisa saber? Que teoria, né? A teoria, ou melhor, que a conduta é a ação ou a omissão humana, certo? Conduta é a ação ou a omissão humana, certo? Essa conduta, ela tem que ser consciente, ou seja, essa ação ou essa omissão tem que ser consciente e voluntária, tá certo, gente? O dolo é a consciência mais a vontade, dirigida a um fim. Em outras palavras, o agente faz, já deixei o resumo aqui esquematizado. Em outras palavras, o agente ou faz ou deixa de fazer algo, ó, conceito de ação ou omissão, de maneira consciente e com o fim de obter um determinado resultado. Então, quando o agente está praticando a conduta de matar alguém, ele tem que estar sabendo o que ele está fazendo. E ele tem que ter a vontade. Porque se ele não sabe o que está fazendo, ou ele faz sem vontade, você não tem aqui a conduta. Você afasta a conduta. Certo? É por isso que o sonambulismo afasta a conduta. Porque o sonâmbulo, ele não sabe o que está fazendo. A pessoa que é sonâmbula, a pessoa está como se estivesse dormindo, certo? Então a pessoa tem ali a conduta consciente e voluntária? Não. Existe ação? Existe. Lógico que tem ação. Fique na frente de um sonâmbulo para você ver. Se você não leva um tapaço, tem ação? Tem. Agora, aquela ação, ela foi consciente? A pessoa quis aquele resultado? Essa ação, ela foi voluntária? O sonambulismo não, tá certo? Outra coisa, atos involuntários, certo? Eu tinha um colega, né? Eu tinha um colega que ele ficava toda hora, né? Ele tinha lá ele não controlava. E ele ficava bem assim, toda hora eu achava até que era brincadeira dele, né? Ele ficava bem assim. Aí a gente trabalhando o dia, certo? Graças a Deus eu já sabia que ele só fazia pro lado direito, eu só ficava do lado esquerdo dele, né? Falei, não é possível. Se ele fizer pro lado esquerdo, ele vai tomar, porque aí já não é mais ato involuntário, aí já é safadeza. Aí o colega foi inventar de ficar do lado dele, direito, né? Ele ficou nervoso, aí do nada ele largou um tapaço na cara do colega, certo? E aí, para explicar que aquilo ali era um ato involuntário, que era uma ação em curto-circuito, certo? Deu um maior trabalho, a maior confusão. Houve ação? Sim, ação, ó, ato involuntário. Porém, não houve voluntariedade, ó. O ato, ele não foi voluntário, ou seja, não houve dolo. Não houve dolo. Pessoal, quer ver só o exemplo? Quer ver só o exemplo? Se você pegar o seu joelho, né? Coloque o seu joelho assim e dê uma martelada aqui na rótula do seu joelho, certo? Não façam isso em casa, viu, gente? Só estou usando aqui o exemplo, a didática para você entender, certo? Então não vão fazer isso em casa, pelo amor de Deus. Tá certo? Nem vai ficar recortando o vídeo aqui, postando, dizendo que eu estou mandando vocês quebrarem o joelho. Mas se você der uma martelada no joelho, ó, na rótula, você vai ter uma reação. Vai ser um ato involuntário, ó. Seu joelho, ele vai esticar, sua perna, ela vai esticar. Aquilo ali é um ato involuntário.
Então imagine você tá no médico, o médico dá uma martelada no seu joelho e você dá um chute no médico. Você teve ação? Sim, ação de chutar o médico. Houve consciência? Talvez você sabia o que estava fazendo, mas aquele ato foi voluntário? Não, tá certo? Atos involuntários, já antecipando para vocês, afasta a conduta. Beleza? Eu só tenho conduta se essa conduta ela for uma ação ou uma omissão. Deixar de fazer também é conduta, viu, gente? Humana, consciente e voluntária dirigido a um fim. Certo? Se não é consciente e não é voluntária, eu afasto a conduta. Tranquilos até aqui? Estão comigo? Pessoal, tudo ok? Dúvidas? Você que está gostando dessa aula, já deixa aqui o teu like, certo? Deixa aqui o teu gostei, para que eu possa deixar essa aula salva, viu, gente? Eu não vou garantir. Essa aula aqui, ela é uma aula para os alunos do presencial. Essa aula aqui é uma aula exclusiva para os alunos de carreiras policiais do presencial lá de Socorro, certo? Então, assim que finalizar essa aula, eu irei tirá-la do ar, beleza? Eu vou derrubar esta live, tá certo, gente? Agora, deixa o teu like, tá certo? Deixa o teu like aí, para quem sabe a gente muda de ideia, né? Ó, só tem aqui 12. Pronto, vamos fazer o seguinte, chegando a 20 likes, a gente deixa aqui a live salva, né? Para você poder assistir, anotar todos os detalhes, tá bom? Com mais calma depois, beleza? Vamos lá, pessoal, conduta, né? A conduta a gente já viu. Deixa salvo, professor, para eu revisar amanhã ou deixa privado. Vou pensar no seu caso, viu, Diógenes? Deixa eu ver se está quantos likes aí. 12. Vou compartilhar aí para chegar em 20. Ó, pessoal, teoria cibernética, a gente vai só passar aqui, tá certo? A gente não vai viajar demais. Teoria cibernética é uma teoria criada por Wessel, certo? Para suprir falhas que existem na teoria finalista. O autor definiu a conduta sendo a ação biociberneticamente antecipada. Essa teoria se preocupa com a vontade e não com o controle da finalidade, ou seja, do resultado. O controle da vontade existe tanto nos crimes dolosos quanto nos crimes culposos. Posteriormente, Wessel abandonou a teoria cibernética e retornou para o finalismo. Tá certo? Então, o que é mais importante aqui? Você saber que existe a teoria cibernética, mas a gente não vai aprofundar nela. Para você interessa a teoria finalista da ação. Beleza? Essa aqui também é outra teoria social. Vou deixar aí só para vocês lerem, certo? Mas a gente não vai aprofundar porque é só para você saber que existe. Mas é cobrado em prova a teoria finalista, certo? Bora lá para o que interessa. Características da conduta. Quais são as características da conduta? Você já sabe o que é conduta? Conduta, olha só, é ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dirigido a um fim. Então vamos lá. Conduta. Quem é que pode praticar conduta? Animal pratica conduta? Não, gente. Só quem pode praticar conduta é o ser humano. Então essa conduta só pode ser praticada apenas pelo ser humano, tá certo? Apenas seres humanos podem praticar condutas. Condutas que eu falo é conduta relevante para o direito penal, tá certo? Então, animais não podem praticar condutas e eventos naturais não podem praticar conduta, certo? Vem um vento forte, derrubou a árvore caiu no seu carro. Você vai dizer que ali foi um dano? Não, ali não foi conduta, tá certo? Então ali não há crime, tá bom? Somente a conduta voluntária interessa para o direito penal. Então, só conduta praticada voluntariamente é a que interessa para o direito penal. Se a conduta for praticada de modo involuntária, atos involuntários, atos em curto-circuito, não serve para o direito penal, certo? Circuito, né, gente? Somente os atos projetados no mundo exterior ingressam no conceito de conduta, tá bom? Então, tem atos que
ficam somente no consciente da pessoa que praticou. Tá certo, gente? É o chamado conduta só existe, né, na intenção da cabeça de quem praticou. Não tem como você saber se ele praticou de forma dolosa ou se ele estava praticando ali um mero ofício de sua profissão. Quer ver só um exemplo? O ginecologista. O ginecologista, obviamente, é um profissional, certo? Estudou para aquilo ali e vai ter que fazer o exame, né? Vai ter que fazer o exame lá no órgão sexual feminino, tá certo? Então, na cabeça dele, imagine que ele tenha a intenção de praticar um ato libidinoso. Tem como saber? Tem como você saber? Certo? Não tem como saber, porque se confunde o dolo com o trabalho, certo? Então, são chamadas condutas de intenção. Só existe na cabeça de quem praticou, certo? Então, esse ato ele só vai interessar se ele for projetado para o mundo exterior. Tá bom, gente? Se essa conduta ficar somente no seu imaginário, se for somente uma cogitação, ó, você imaginou o seguinte: tô morrendo de raiva do meu chefe. Eu vou matar o meu chefe. Você pensou e falou. Isso não é crime, certo? Isso não é crime. É o chamado direito à perversão. Pelo menos na sua cabeça, você tem direito de ser perverso. Diógenes botou e apagou. Não vi, não li, viu? Não consegui ler a tempo. Mas é isso, gente. Essa conduta, ela só é penalmente relevante quando ela é projetada, exteriorizada, tá certo? A gente vai ver lá no intercrimes, pode ser exteriorizada em um ato preparatório ou em um ato executório. Apenas atos projetados no mundo exterior, elas ingressam no conceito de conduta, beleza? Formas de conduta. Quais são as formas de conduta? Eu tenho duas formas de conduta. Como é que essa conduta ela pode ser praticada? Ou vai ser por meio de ação, ou vai ser por meio de omissão. O que seria exteriorizar a cogitação? Pois se você falar, não se configura exteriorizar, então o que seria exteriorizar? Excelente pergunta, Diógenes. Exteriorizar é você praticar o núcleo do tipo penal. Por exemplo, vou matar o meu chefe. Houve crime? Não. Agora você comprou uma arma. Já responde por porte ilegal de arma. Você disparou contra seu chefe. Opa, já houve ali a execução, ou seja, você exteriorizou aquela conduta. Era uma conduta imaginária, cogitação, certo? Agora ela foi exteriorizada. Aí sim ela é penalmente relevante. Você pode sair gritando na rua aí, vou matar meu chefe, vou matar meu chefe. Ó, no direito penal, você no máximo tá ficando doido. Mas não há tipificação dessa conduta, viu? Aí não é conduta. Ou pelo menos, essa conduta ela não foi exteriorizada. Ela não se concretizou. Apenas existe no seu imaginário ou você está falando. Tá certo? Mas não é penalmente relevante isso daí. Certo? Mas se você for falar isso aí, o seu chefe, obviamente, vai ficar preocupado. Conduta. Quais são as formas de conduta? Eu tenho duas formas. Essa conduta, ela pode ser ação, crime comissivo, tá certo? Crime comissivo é aquele que é praticado por ação, mediante uma conduta positiva, beleza? A maioria dos crimes são praticados por meio de conduta, certo? Mas não entraria em conflito com a ameaça. Vou matar o meu chefe. Se você falar diretamente para ele, talvez sim, certo? Mas você saiu gritando aí, ninguém sabe nem quem é seu chefe, nem se você tem chefe. Certo, gente? Então, deixa eu ver aqui, ó, tipificação da ameaça. Ó, vamos lá, vamos aqui para a ameaça. 147. Ó, ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico
para causar-lhe mal justo e grave, certo? Vamos lá. Para ser ameaça, você tem que chegar para o seu chefe, certo? Então tem que chegar para alguém. Se você ficar gritando pro nada, não é crime, certo? Ah, vou matar meu chefe. Saiu gritando. Não, não é uma ameaça. Agora, se você direcionou para a pessoa, aí sim já pode ser configurado um crime, tá certo? Crime de ameaça. Excelente observação, viu? Show de bola. Pessoal, a grande maioria dos crimes são comissivos, certo? A grande maioria dos crimes são comissivos. Comissivo é quando é praticado por meio de uma ação, tá certo, gente? Comissivo por meio de uma ação. Nesse caso, a norma penal é proibitiva. Quando a lei proíbe a pessoa de matar alguém, ela indica que a conduta aceita é, na verdade, não matar. Caso contrário, haverá aplicação de sanção. Isso aqui é bem tranquilo, certo? Além da ação, que é um crime comissivo, temos também uma outra forma de conduta, que é a omissão. Essa conduta, ó, ela pode ser também por meio de omissão, certo? Ó, omissão de socorro. Nesse caso, o agente viola uma norma penal preceptiva. São conceitos que você não precisa se preocupar por agora, certo? Eu gosto de usar a seguinte didática. Eu gosto de trazer conceitos para você, mas eu só explico lá na frente, certo? Isso tem funcionado. Eu trago conceitos, mas eu só explico lá na frente porque eu preciso explicar esse conceito junto com outros conceitos. Então, para você entender bem, certo? Quando a gente for falar, por exemplo, de omissão própria e omissão imprópria, aí vai ser interessante eu trazer para você, certo? Esses conceitos, beleza? Mas lá na frente a gente vai voltar no conceito aqui e explicar, beleza, gente? Então, bora lá. O que é o crime omissivo? É aquele que a lei ele impõe um comportamento, certo? A lei impõe a prática de um determinado comportamento e o agente ele omite essa prática, certo? Por exemplo, o artigo 135 do Código Penal, que é omissão de socorro. A ideia de que é necessário prestar assistência, pois do contrário a pessoa se submeterá a uma pena. Deixa eu ver se eu trouxe aqui a omissão de socorro. Não. Mas o que é que está escrito lá no artigo 135 do Código Penal? Deixa eu ler aqui para vocês. Artigo 135 do Código Penal. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, certo? A pessoa abandonar a criança, a criança abandonada ou extraviada ou a pessoa inválida ou ferida. Então, a conduta é o que? Deixar de praticar. O que é que a norma está falando? Tá falando? Pratique, ajude, certo? Ajude aquela pessoa. Se você deixa de ajudar e pratica o que está descrito no Código Penal, que é deixar de ajudar, você está praticando um crime omissivo, tá certo? Então veja, conduta ela pode ser exteriorizada por meio de uma ação ou por meio de uma omissão, tá certo? São essas duas formas de conduta. Ó, crimes omissivos, eles são divididos em crimes omissivos próprios ou impróprios, tá certo? Então temos dois conceitos de omissão. Quando é que vai ser próprio, também conhecido como puros? São aqueles em que a omissão está descrita no próprio tipo penal. O tipo descreve uma conduta negativa, um não fazer. Pessoal, é o exemplo do artigo que eu acabei de ler. Ó, o artigo 135 do Código Penal. Quanto ao sujeito ativo, em regra, os crimes omissivos próprios são comuns. O que é um crime comum? Qualquer pessoa pode praticar. Por exemplo, há uma criança abandonada na rua em situação de perigo. Caso você passe e não preste socorro, você vai cometer o crime de omissão de socorro, tá certo? Esse crime
pode ser praticado por qualquer pessoa. Você passou na rua, se deparou ali com uma criança em uma situação de perigo, criança lá abandonada, certo? Você não prestou socorro. Você deixou, fez vista grossa, né? Fingiu que não viu aquela criança abandonada, em situação de perigo. Isso é lógico, gente. Podendo fazer também, né? Se você não tem condições de resgatar aquela criança, você vai ligar para o conselho tutelar, para a polícia, qualquer autoridade, certo? Então você passou, viu a criança e não prestou socorro, você acabou de praticar um crime. Professor, mas eu não fiz nada. É justamente isso. Esse não fazer se configura crimes omissivos, tá certo? É o chamado omissivo próprio, tá certo? Aquele que a própria lei já descreve como aquela conduta. Esses crimes, ó, crimes que não admitem tentativa. Pessoal, crimes omissivos próprios, eles não admitem tentativas, por serem unissubsistentes, certo? Não vou explicar agora o que é unissubsistente, mas basta você saber que ele é praticado por apenas uma conduta, certo? É uma única conduta. Unissubsistente. Plurissubsistente, várias condutas, tá certo? Então, unissubsistente, apenas uma conduta. Crime unissubsistente é aquele em que a conduta ela é composta por um único ato, ó, um único ato suficiente para a consumação. Beleza, gente? Nesse caso, não é possível fracionar o intercrimes. Ó, então basta você saber que crimes unissubsistente é aquele crime que não pode ser dividido em cogitação, preparação, execução mais consumação, tá certo? Não é possível fracionar no intercrimes. Tem como você fracionar um omissivo próprio? Em que momento a pessoa cogitou que iria deixar? Em que momento a pessoa preparou não prestar socorro? Em que momento ela executou, certo? Ou em que momento ela sai da preparação e entra na execução? Não, é um crime unissubsistente. É um crime que aquela conduta ela já gera uma consequência. A conduta já gera a consumação. Beleza? No exemplo da criança abandonada, ou a pessoa presta socorro e não pratica nenhum crime, ou a pessoa deixa de prestar socorro e o crime está consumado. Então você se deparou com a criança abandonada. Se você prestar socorro, não há crime. Se você deixa de prestar socorro, o crime está consumado. Perceba, não tem uma linha tênue que você consiga diferenciar o que é execução e o que é consumação, tá certo? Boa noite, Luan Pedro. Seja bem-vindo, meu brother. Crimes omissivos próprios, em regras, são crimes de mera conduta. Pessoal, lembra dos crimes de mera conduta que eu trabalhei com vocês no início? O tipo penal se limita a descrever uma conduta. Não há previsão do resultado naturalístico. Então, lembra que a gente trabalhou aqui os conceitos de crime material, crime formal e crime de mera conduta? A omissão de socorro, o crime omissivo próprio, ele é um exemplo de crime de mera conduta. Uma conduta já gera um resultado, tá certo? Não há uma descrição do resultado. Não é que nem o homicídio, que eu preciso da morte da pessoa para que haja ali a consumação. Não. A omissão de socorro é ou faz e não tem crime, ou não faz e tem crime. Beleza? Então vamos lá, avançando aqui. Vamos falar agora sobre os crimes omissivos impróprios. Também aparece em prova com o seguinte nome. São chamados crimes espúrios. Ó. Enquanto crime próprio é também chamado de crime puro, né? Omissão própria, omissão pura. Temos a omissão imprópria, também chamado de espúrios, tá certo? Ou crimes comissivos por omissão. Também aparece dessa seguinte maneira em prova. O que é isso? Bora entender aqui. O tipo penal, ele descreve uma ação. Tem ação. Mas a inércia do agente, certo? Que descumpre o seu dever de agir, ó, grave isso daí. Descumpre o seu dever de agir, leva à produção do resultado
naturalístico, certo? Leva à produção do resultado naturalístico. Pessoal, diferentemente do crime de omissão própria, onde qualquer pessoa pode praticar, nos crimes omissivos impróprios, certo? Não é qualquer pessoa. Eles são, ó, aqui que começa a confusão. Porque o crime de omissão imprópria é considerado um crime próprio ou especial. Professor, peraí, mas a omissão não é imprópria? Sim, a omissão ela é imprópria. A omissão que é imprópria. Agora, o crime é um crime conceituado como crime próprio. Quando eu falo crime próprio, eu estou falando que não é qualquer pessoa que pode praticar aquele crime. Exige uma condição especial do sujeito. A omissão própria, qualquer pessoa, eu, você, qualquer pessoa que passar naquele momento, que vê a criança abandonada e não presta socorro, pode praticar. Agora, quando eu falo em omissão imprópria, peraí, não é qualquer pessoa. É por isso que eu falo que aquele crime, ele é próprio. A conduta é imprópria, omissão imprópria. Agora, o crime, certo? Ele é um crime próprio. Apenas algumas pessoas é, praticar. Professor, as aulas presencial que o senhor está fazendo aqui em Nossa Senhora do Socorro ainda está rolando ou foi só para o concurso de Arapiraca? Luan, ainda está rolando, viu? A gente está com a carreiras policiais. Então lá é para guarda, PM, certo? Socioeducativo, qualquer concurso, carreira policial aí, você pode fazer. Polícia Penal, Polícia Civil, Polícia Federal, beleza? Então depois entre em contato comigo aí pra gente já fechar a tua matrícula. Pessoal, olha só. Crime próprio é aquele que só podem ser praticados por quem tem o dever de agir para evitar o resultado, certo? Esses crimes omissivos impróprios, eles admitem tentativa, pois eles são plurissubsistentes. No caso de crimes plurissubsistentes, a conduta ela é composta de dois ou mais atos que se unem para juntos produzirem a consumação. Bora com calma, certo? Bora com calma. Professor, a omissão imprópria estaria ligada à relação de, por exemplo, um bombeiro civil que tem o dever de delegar para os brigadistas conter um princípio de incêndio. Nisso ele foge do local, aí se configura uma omissão imprópria, né? Pois ele tem o dever de agir. Perfeito, perfeito. Show de bola, viu, Jorge, hein? Show de bola, viu? Show de bola, perfeito. Que é a omissão imprópria. Só podem ser praticados por quem tem o dever de agir, certo? Quem tem o dever de agir, olha só, esse dever, ele pode ser um dever legal aos agentes de segurança pública, pode ser um dever legal, a lei impõe àquela pessoa o dever de agir. O policial militar está fazendo policiamento ostensivo, se depara com um flagrante, a pessoa assaltando, né, lá na rua, tem o dever de agir, certo? Se ele não age, ele vai ser punido, certo? Vai responder por omissão, beleza? Então, ele tem o dever. Nesse caso, o salva-vidas, existe uma relação contratual, certo? Existe uma relação de contrato. A pessoa foi contratada para ser o guarda-vidas, né? O salva-vidas lá do clube, certo? E ele vê a pessoa se afogando e não salva, ele responde também, certo? Omissão imprópria, porque ele tem o dever, certo? O dever de evitar o resultado. É o chamado, o dever de agir, né? É o chamado garante, tá certo? Você quer ver só um outro exemplo? Um outro exemplo? A empregada doméstica, certo? Ou a babá. A babá que está cuidando da criança, ela tem uma responsabilidade, certo? Ela tem uma relação contratual. Uma relação contratual com aquela família, né? De cuidar daquela criança. Se ela deixa a criança lá, a criança morre, ela também vai responder de forma omissiva. Nesse caso, não seria prevaricação, já que é mais grave do que a omissão. Pode ser, viu? Pode responder por prevaricação.
certo? Deixar de fazer, ó, deixar de fazer é um ato omissivo. Também, beleza, gente? Há quem diga, né? E aqui eu vou até falar com cuidado. Vou até falar com cuidado. Há quem diga que nos crimes omissivos, quem tem o dever de agir, ou seja, a omissão imprópria, responde pelo resultado. Só que a gente não pode falar isso de forma generalizada. Já pensou? Um policial que presencia um estupro e ele não age para evitar o resultado? Será que o policial vai responder também por estupro? Então a gente tem que ir com calma, tá certo? Existe aí uma distorção, né, na doutrina quanto a esse tema, beleza, gente? Então a gente vai com calma. A pessoa responde, mas de forma omissiva, certo? Pode responder por prevaricação, pode responder ali por outro crime, mas pelo resultado a gente tem que ter cuidado quando isso cai em prova, tá certo? Pessoal, olha só, exemplo aqui de crime omissivo impróprio. A mãe fica com a criança e dolosamente está deixando seu filho passar fome durante dias, com a intenção de matá-lo. A criança está fraca e quase morrendo. O pai inesperadamente aparece em casa e percebe aquilo. Ele leva a criança para o hospital e a criança sobrevive. A mãe responde por tentativa de homicídio. Ó, a mãe responde por tentativa de homicídio, pois ela iniciou a prática do crime de homicídio, mas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele, tá certo? Ou dela, né? Por vontade dela. Em regra, são crimes materiais, pois a consumação depende do resultado naturalístico. Entenderam? Porque aqui eu trago para vocês os conceitos iniciais do que é um crime material, do que é um crime formal, para depois trazer exemplos, porque agora você já entende o que é um resultado material, o que é um crime formal, o que é um crime de mera conduta. Então consigo explicar para vocês alguns conceitos. Tá bom, gente? Então vamos lá. Nesse caso aqui, a mãe, ela estava querendo matar a criança de fome, certo? Ela estava agindo dolosamente, então aquele crime é um crime omissivo. Mas não é omissão própria, porque a lei não descreve essa conduta. A lei, ela não está dizendo é crime a mãe que deixa de alimentar o filho. Não existe essa conduta. Mas a consequência ali seria uma morte. Então a mãe está praticando a conduta de matar alguém de forma omissiva, tá certo? Ou comissiva por omissão. Qual é a omissão? Aí você tem que perguntar. Tem o dever de agir? Tem. A mãe é a garantidora da criança, certo? A mãe, ela tem o dever de proteger a criança. Então, se ela está deixando a criança passar fome com a intenção de matar, ela vai responder, ó, por homicídio, certo? Qual a modalidade? Como foi praticado? Qual foi a forma de conduta? Olha só, pegaram a jogada. Qual é a forma de conduta? Como é que aquela mãe praticou aquele crime? Por meio de uma omissão. Beleza, gente? Então veja, os conceitos eles vão se encaixando. À medida que a gente vai avançando, os conceitos vão se encaixando perfeitamente, tá certo? É por isso que eu gosto de trabalhar item por item, né? Conceito por conceito, para que a gente consiga aí entender sem tropeçar nessa matéria. O qual é o erro da galera querer estudar esse conteúdo? Estudar tudo junto. A pessoa quer estudar fato típico, ilícito e culpável no mesmo dia. Quer estudar em 1 hora, quer aprender toda a teoria do crime. Não, não adianta. Você tem que pegar primeiro fato típico, destrincha a conduta, esgota a conduta, depois você esgota o resultado, o nexo causal, a tipicidade, para depois você avançar, tá certo? É assim que vai dar certo, você não vai esquecer mais. Porque quando eu falar de concausa, o que é uma concausa é relativamente preexistente. Professor, não sei, tá me xingando. Então, você precisa saber aqui os conceitos para depois a gente chegar em temas mais avançados, beleza, gente? Então, bora lá. Vamos lá. A gente já viu o que é conduta, ó, revisando aqui, viu? Bora revisar. A gente começou falando o que é crime, conceito tripartite, fato típico, ilícito e culpável. A gente falou quais são os elementos do fato típico, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. A gente trabalhou o conceito de conduta, certo? O que é conduta? É toda ação ou omissão, certo? Humana, certo? Voluntária e consciente dirigido a um fim, certo? Então a gente já viu o que é conduta, a gente viu quais são as formas de conduta,
Quais são as formas de conduta? Eu tenho uma conduta por meio de uma ação, é um fazer, certo? Ou eu tenho uma conduta por meio de uma omissão, um não fazer. Se esse não fazer já está escrito na lei, é omissão própria. Se esse não fazer é uma situação que deveria ser feita, uma condição ali de garantidor, a pessoa tem o dever de agir, é uma omissão imprópria, tá certo, gente? Ó, deixa eu ver se eu boto isso aqui para vocês. A gente não vai avançar com pressa. Então, bora fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui uma aba para que a gente possa esquematizar o que a gente já viu até agora, certo? O que a gente já viu até agora, a gente só vai esquematizar o que já foi visto até agora. Olha só. Qual o conceito de crime? O conceito de crime, certo? O melhor é o conceito analítico, né? Analítico, onde a gente vai analisar elemento por elemento. Temos aqui o primeiro elemento, fato típico, ilícito e culpável. Beleza? A gente vai ficar só aqui no fato típico. Quais são os elementos do fato típico? Temos aqui a conduta, o resultado, o nexo causal, que é a relação, né? E também, né? Ou não, e a tipicidade. Essa conduta, a gente já viu, o conceito de conduta é a ação ou a omissão humana, certo? Ação ou a omissão humana, consciente e voluntária, dirigida a um fim. Então, esse é o conceito de conduta. Quais são as formas de conduta? Essa conduta, ela pode ser por meio de uma ação, ó, ou por meio de omissão. Tá certo? Então, a gente chegou até aqui. Depois a gente vai trabalhar o que é dolo e o que é culpa. Não agora, tá certo? Primeiro a gente vai ver aqui quais são, né, ou o que exclui a conduta, certo? O que exclui a conduta. O que é que vai afastar esse elemento aqui, ó, do fato típico, que é a conduta, tá certo? Conduta é ação ou omissão. Então a gente vai ver quais são os casos que afasta a conduta. Lembrando que essa ação ou omissão, ela tem que ser consciente, mais voluntária, certo? Dirigido a um fim. É por isso que a gente tem aqui a teoria finalista. Beleza? Bora lá. Quais são as causas que excluem a conduta? Ou as causas de exclusão da conduta? Primeira causa. A primeira causa que vai excluir a conduta é o caso fortuito ou força maior. O que é isso, professor? Pessoal, são acontecimentos imprevisíveis e inevitáveis que escapam ao controle da vontade humana, certo? No caso fortuito e na força maior, não há vontade. Somente a conduta voluntária é que interessa para o direito penal, certo? Então, se eu tenho ali um caso fortuito sem vontade, se não tem vontade, não interessa ao direito penal. Toda conduta, ela deve ser ou é dolosa ou culposa. Se ela não é nem dolosa nem culposa, não tem serventia para o direito penal. O entendimento que prevalece é que o caso fortuito tem origem humana. Caso fortuito é uma origem humana. Por exemplo, greve de ônibus atrapalha a mãe de chegar em casa e dar remédio ao filho. Vamos lá. A mãe, ela tem o horário para dar o remédio ao seu filho, certo? Naquele dia, ela não sabia, houve greve. Os ônibus fizeram greve, certo? Ali os motoristas, né? Fizeram greve. A mãe não conseguiu chegar em casa a tempo e a criança morreu. Eu vou punir aquela mãe? Não, porque houve um caso fortuito, um caso imprevisível e inevitável, certo? Não teria como a mãe saber que estava tendo a greve. Tentou pedir Uber, né? Que aí já na cabeça de você já vem o quê? Por que não pediu Uber? Tentou, né? Tentou pedir Uber. O professor hoje ele não consegue dar mais um exemplo, não. Ele tem que dar um exemplo, aí você vai criando situações, ele tem que dar outro exemplo, aí você cria 10 situações, certo, gente? Vocês já entenderam o que eu quis dizer? Que esse caso foi um caso imprevisível.
Foi um caso inevitável, tá certo? Escapou do controle da vontade. Ela teve a vontade de deixar o filho sem remédio? Não. Ela não tinha vontade. Então, por isso que eu chamo de caso fortuito. Caso fortuito afasta a conduta. O que seria um excludente de culpabilidade? Diógenes, a culpabilidade. A gente vai estudar, ó, acredito que na nossa terceira aula, viu, gente? Eu espero, viu? Ó, o que é culpabilidade? A inimputabilidade, a potencial da consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa. Eu vou te dar só um exemplo. Vou te dar o exemplo aqui da exigibilidade de conduta diversa. Ó, a pessoa é gerente do banco, certo? É gerente do banco. Sequestraram a esposa desse gerente do banco. E o assaltante está com a arma apontada para a cabeça da esposa do gerente do banco, mandando ele assaltar o cofre. Mandando, ó, traga aí o dinheiro do cofre. O gerente vai lá, traz o dinheiro do cofre e leva até o assaltante. Aquela conduta dele, certo? Aquela conduta dele vai ser afastada, porque ali estamos diante de uma coação moral irresistível, certo? Qualquer pessoa, homem médio, qualquer pessoa naquele lugar, naquelas circunstâncias, no lugar do gerente do banco, faria a mesma coisa para proteger a sua família, certo? Inexigibilidade de conduta diversa, eu afasto a culpabilidade, beleza? Me referi que o caso fortuito é um exemplo de excludente de culpabilidade. Não, não, certo? O caso fortuito, caso fortuito vai excluir a conduta, viu, gente? Ó, deixa eu ver aqui. Caso fortuito vai excluir a conduta, beleza? A culpabilidade a gente vai estudar lá na frente, o terceiro elemento da culpabilidade, beleza? O que vai excluir a conduta. Se eu afasto a conduta, não tem crime. A pessoa não vai ser punida, certo? Beleza? Tranquilo? Ó, greve de ônibus, já usei aqui como exemplo de caso fortuito. E que seria exemplo aqui de força maior? Ó, exemplo de força maior é aquela que tem origem na natureza. Por exemplo, tempestade, deslizamentos de terra. A pessoa não conseguiu dar o remédio porque houve uma tempestade, ela não tinha condições de sair. Certo? A ponte, ó, a ponte quebrou, né? A ponte lá caiu. Ela não teve como chegar em casa a tempo de dar o remédio. Força maior, beleza? Força maior, natureza, beleza? Caso fortuito, ó, força, ação humana, beleza? Uma greve, bateu o carro. Então são situações aí inesperada ou imprevisível, né? Ou inevitável, beleza? Jorge, não sei se eu respondi a tua pergunta, beleza? Mas se eu não respondi, manda aí novamente, viu? Pessoal, ó, a gente já viu a primeira prática que afasta a conduta, caso fortuito. Segundo exemplo, sonambulismo e hipnose. O sonambulismo e a hipnose é o que? Estados de inconsciência, certo? Sem consciência não há vontade. Sem vontade não há conduta, tá certo? O sonambulismo não há consciência, a pessoa está agindo de forma inconsciente. Levanta no meio da noite, vai até o banheiro, vai até a cozinha, abre a geladeira, pega uma faca, está cortando ali pão, de repente se assusta, mesmo, ó, sonâmbula, certo? E mata a pessoa que está à sua frente. A pessoa agiu sem consciência. Pessoal, sem consciência não há que se falar em vontade. Se não há consciência, não há dolo, não há vontade. Ou a vontade é o dolo, certo? Então, o que é dolo? É a vontade mais a consciência. Então, se não há vontade, não há consciência. A embriaguez involuntária a gente vai trabalhar. É uma causa também que exclui a culpabilidade, certo? Isso, a embriaguez involuntária e completa, né? Ela vai excluir também a culpabilidade. Bom, a gente vai ver
A gente vai ver lá nas aulas de culpabilidade, tá certo? Lá na aula de culpabilidade a gente vai trabalhar. Pessoal, sonambulismo. Afasta a conduta, porque o sonâmbulo ou quem está ali sob efeito de hipnose não tem consciência. Se eu não tenho consciência, eu não tenho vontade. Se não há vontade, ó, zero conduta, beleza? Zero ação, zero omissão. Olha só, o sonambulismo são caracterizados pelo estado de inconsciência. Por exemplo, imagine que alguém em estado de sonambulismo mate alguém e ficar comprovado que essa pessoa estava em estado de sonambulismo. Não haverá conduta. Esse fato será um fato atípico, ó. Fato atípico é aquele fato que não encontra previsão no tipo penal, não se amolda ao tipo penal, certo? O mesmo ocorre com a hipnose. Por neste caso, a pessoa hipnotizada obedece ao comando de quem a hipnotizou, tá certo? Então, estados de sonambulismo ou de hipnose afasta também a conduta. E o terceiro exemplo é a chamada coação. Toma cuidado, aqui é a coação física. Coação física irresistível. Olha como é que cai em prova, também chamada de vis absoluta. Neste caso, o coagido ele é fisicamente controlado pelo coautor. Na coação física irresistível, não há concurso de pessoas. Pessoal, aqui ó, é quando eu falo. Te apresento o conceito, mas eu não explico. Porque quando a gente for estudar lá na frente, concurso de pessoas, é que eu vou explicar o conceito, beleza? Mas aqui, ó, não há o concurso de pessoas. Não temos aqui duas pessoas praticando o delito, certo? Quando é que ocorre a coação física irresistível? Olha só, imagine só, um homem de 2 metros de altura coagindo um homem pequeno a matar a vítima. Nesse caso, o homem grande pega a mão do homem pequeno e fisicamente o força a puxar o gatilho. Se houver perícia, serão encontradas as digitais do homem pequeno, ou seja, do coagido. Pessoal, imagine só, uma pessoa de 2 metros de altura pegou na sua mão, sua mãozinha, certo? E forçou você a apertar o gatilho. Ele pressiona a sua mão aperta o gatilho. Você teve a intenção? Não, gente, você não teve a intenção. Você foi coagido a fazer isso, certo? Você, ó, é o que a doutrina fala, você funciona como um mero instrumento do crime a serviço do coautor. É o exemplo, né, do carro. Eu estou com um trator aqui na frente e você com um carro pequeno. Eu bato no fundo do seu carro pequeno, eu com o trator, e o trator atropela a pessoa que estava atravessando a faixa. Quem foi que praticou o crime? O carro pequeno? Não, o trator. Beleza? Porque o carro pequeno, ele é apenas um instrumento, certo? A serviço do coator. Professor, nesse exemplo, não seria um fato típico, pois matar alguém está previsto, porém isento de pena, por ausência de conduta. Olha, interessante essa posição, viu, Diógenes? Mas se eu não tenho conduta, a conduta, ela é um elemento do fato típico, certo? Então, se eu afasto a conduta, eu tenho que afastar o fato típico, beleza? Olha só, deixa eu botar aqui o esquema que eu fiz, ó. Ó, a conduta, ela é um elemento do fato típico, certo? Se eu afasto essa conduta, se é uma ausência de conduta, não existe fato típico. Se não tem fato típico, não tem crime, certo? Não poderia ser, professor, nesse caso não seria um fato típico. Perfeito, não seria um fato típico, pois matar alguém está previsto, beleza. Porém, isento de pena, quando eu falo em isento de pena, aí eu estou falando aqui, ó, na teoria bipartite da culpabilidade, certo? Se você considerar a teoria bipartite, a culpabilidade, ela vai ser um pressuposto de aplicação de pena. Fato típico e ilícito. Se eu não tenho fato típico, nem tenho, ele não é ilícito, eu afasto o crime. Agora, se eu tenho fato típico,
esse fato típico é ilícito, porém não é culpável, aí eu afasto a culpabilidade, ou seja, é um pressuposto de aplicação de pena. A pessoa vai ser isenta de pena, tá certo? Se eu considerar a teoria tripartite, não há crime. Eu afasto um elemento do crime, que é a conduta, ou melhor, que é a culpabilidade, eu não tenho crime. Agora, se eu considero a teoria bipartite, a prova é quem vai dizer, beleza? A prova é quem vai dizer. Se a prova falar bem assim, fica isento de pena, teoria bipartite. Se a prova falar bem assim, exclui o crime, está considerando a culpabilidade como elemento do crime, tá certo? Respondi. Não seria um fato típico, pois matar alguém está previsto. Mas a forma como você matou, não houve conduta, viu, gente? Se eu não tenho aqui, ó. Se eu não tenho, se foi em um caso fortuito, se foi sonambulismo ou se foi coação física, viu? Não coação moral. Coação moral eu afasto a potencial, a exigibilidade de conduta diversa. Física é fisicamente, né? É a visa absoluta, certo? Se eu tenho aqui qualquer desses elementos aqui, eu afasto a conduta. Se eu afasto a conduta, significa dizer que não há ação nem há omissão. Não há dolo, nem sequer a culpa. A pessoa que está sendo pressionada ali com o dedo para apertar o gatilho, a pessoa não tem nem dolo, nem tem culpa. Não é nem ação, nem omissão. Se não é nem ação, nem omissão, não tem dolo, não tem culpa, não há conduta. Se não tem conduta, não tem fato típico, beleza? Tranquilos? Pessoal, é um assuntozinho complexo, então a gente vai ir com calma, beleza? A gente vai com calma, certo? Mas deu para entender? Deu para entender? Diógenes. Ó, você não tem que observar o matar alguém, você tem que observar se esse matar alguém, né? Matar alguém é crime, certo? Mas eu tenho que observar se esse matar alguém preenche todos os requisitos do fato típico, houve conduta, houve resultado, teve nexo causal, teve tipicidade, houve ilicitude, porque se foi uma legítima defesa, entendeu? Então, eu tenho que observar, matar alguém é o crime, já consumado, né? Agora eu tenho que observar como foi que se deu. Matar alguém, vamos lá. Foi em um estado de sonambulismo. Opa, não há fato típico, porque não houve conduta, certo? Não houve, ó, consciência. Sem consciência não há vontade. Uma coisa leva a outra. Pronto, show de bola, show de bola. Bora avançar, não se preocupe não que a gente vai revisar esse assunto. Beleza? A gente parou aqui em coação física, tá bom? Então, a coação física também afasta a conduta, tá certo? Na coação física, o coagido, ele é fisicamente dominado pelo coator. A coação física exclui a conduta e, consequentemente, o fato, ele é um fato atípico, tá certo? Toma cuidado para você não confundir a coação moral irresistível, também conhecida como a vis compulsiva, certo? Nesse tipo de coação, o coagido ele é intimidado pelo coator. Nesse caso, o coagido tem vontade, porém, ela está viciada pela ameaça. O gerente do banco, quando ele vai lá e tira o dinheiro do cofre, ele tem consciência? Sim. Ele tem vontade? Sim. Porém, aquela vontade é uma vontade viciada, certo? Quem não tiraria o dinheiro do cofre na condição de gerente quando a sua esposa está sob a mira de uma arma, sendo ameaçada por um assaltante? Pessoal, qualquer pessoa faria o que ele fez. Então, aquela vontade dele foi uma vontade viciada. Ele não teve vontade, ele foi obrigado a fazer aquilo ali, tá certo? Então, isso é uma coação moral irresistível, certo? Também chamado de vis compulsiva. A coação que afasta a conduta é a coação física, tá certo? O homem forte pressionou o dedo do homem fraco, certo? E a arma disparou. Quem matou foi o homem fraco, porém ele foi coagido. Coagido, né, e coator. Nesse caso, eu afasto a conduta, não houve conduta, certo? A pessoa foi mero instrumento. Atenção, a coação física,
ela exclui a conduta. Consequentemente, o fato ele é fato atípico. A coação moral, ó, o caso do gerente, exclui a exigibilidade de conduta diversa e, consequentemente, eu excluo a culpabilidade. Tranquilos? Pessoal, atos ou movimentos reflexos. Olha só, atos ou movimentos reflexos também excluem a condutas. O que é atos ou movimentos reflexos? São reações corporais a um determinado estímulo dos sentidos. Nessa situação também não há vontade, lembra? Sem vontade não há conduta, tá certo, gente? É o exemplo, ó. A vai a um ortopedista porque está com dores no joelho. O médico bate um martelinho no joelho e ele, por meio de um movimento reflexo, chuta o médico. Nesse caso, não há lesão corporal, pois não houve vontade de ar, tá certo? Mulheres, vou falar agora para vocês. Tá com raiva do seu namorado que não lhe deu presente no dia 12 de junho, certo? O que é que você faz? Você não vai bater nele, porque você vai estar agindo com dolo, certo? O que é que você vai fazer daqui a partir de agora? Você vai dizer que você está com movimentos reflexos involuntários, tá certo? Do nada você, ó, tum, estica sua mão e senta o dedo na cara, tá certo? Atos involuntários ou movimentos reflexos. Afasta a conduta, portanto não há fato típico, beleza? Porque não há vontade. Se não há vontade, você bateu porque você quis? Você estava pensando lá no 12 de junho, no presente que você não recebeu? Não. É um ato involuntário, tá certo? Então, se não há vontade, não há conduta, beleza? Ó, não faça isso em casa, gente. A gente tem que falar que é brincadeira. Do jeito que as coisas estão hoje em dia, a gente tem que dar o exemplo e falar, ó, é brincadeira, pessoal. Senão a galera vai estar dizendo que a gente está fazendo apologia ao crime, né? A lesão corporal. Então vamos lá. Ixi, é verdade, viu? Verdade. Mas ela não está assistindo essa aula, não. Fique tranquilo, viu? Ela não ouviu esse exemplo, não. Pessoal, ó, trouxe aqui algumas observações para vocês, tá certo? Trouxe aqui algumas observações para você não confundir. Porque na hora a pessoa estuda só um lado. A pessoa só estuda um lado. Aí o que é que cai em prova? Aquilo que a pessoa não estudou. Então toma cuidado para você não confundir atos ou movimentos reflexos com a denominada ação em curto circuito. Ó, atos ou movimentos reflexos com as chamadas ações em curto circuito, certo? O que é ações em curto circuito? São explosões emocionais repentinas que podem ser controladas pela vontade humana. Tá certo, gente? Exemplo, A está parado em um ônibus e alguém passa e esbarra nele. A, diante disso, vira o corpo e dá um soco na pessoa que esbarrou nele. As ações em curto-circuito não excluem a conduta no direito penal. Certo, gente? Eu acredito que na hora de dar o exemplo no início, eu acho que eu falei ações em curto-circuito como sinônimo de atos ou movimentos reflexos, tá certo? É por isso que eu trago aqui essa observação. Por quê? Se a questão trouxer que a conduta praticada foi uma ação em curto-circuito, opa, a pessoa responde, tá certo? A pessoa responde. A pessoa tá parada lá no ponto de ônibus, você esbarra na pessoa, a pessoa ó, agiu impulsamente, certo? Agiu por impulso, é o chamado de curto-circuito. São ações emocionais repetidas. Do nada ela lhe dá um soco na cara, certo? Aquilo ali não afasta a conduta, é diferente. Aquilo ali poderia ser controlado. Agora, atos ou movimentos reflexos, aí sim afasta a conduta, beleza? É o exemplo do médico que bate no joelho do paciente, tá certo, gente? Então, retificando aí, né, o que eu acabei falando no início, tá certo? Deixa eu ver se tem outra observação.
Vamos lá. Não confundir atos ou movimentos reflexos com os chamados atos habituais. Olha só, não confundam o que é ato ou movimento reflexo com os chamados atos habituais, atos mecânicos ou ou atos automáticos. São aqueles realizados repetidamente por estar a pessoa habituada a fazer aquilo. Por exemplo, conduzir veículo automotor com apenas uma das mãos ao volante ou dirigir olhando o celular, certo? Você não vai dizer, a pessoa estava dirigindo o veículo com apenas uma das mãos ou estava olhando o celular. Não vai me dizer que aquilo ali foi um ato ou um movimento reflexo. Não. Ali é o quê? Um hábito, tá certo? Aquilo ali é um ato habitual, beleza? E isso cai em prova. Caso o agente atropele e mate alguém, responderá pelo crime, pois tal ato não exclui a conduta, tá bom, gente? Então, ações em curto-circuito, o ato habitual não exclui a conduta no direito penal, tá certo? Olha só, hábito é diferente de costume. No costume, a ação ela é feita repetidamente, por acreditar que ela seja obrigatória. Já os atos habituais, atos mecânicos ou automáticos, consistem na reiteração ou na repetição de um comportamento, tá certo? Então, hábito é diferente de costume. Ó, você tem o costume de escovar o dente antes de tomar café. Porque você acha que aquilo ali é uma ação obrigatória, certo? Aquilo ali é um costume. Agora, hábito, gente, são ações, certo? Normalmente são ações reprováveis que a pessoa pratica de forma reiterada. Costumeiramente, acaba se tornando um hábito, tá certo? Ó, agora a gente vai falar sobre resultado. A gente já esgotou o primeiro elemento do fato típico. Esgotamos o primeiro elemento do fato típico, que é a conduta, certo? A conduta é toda ação ou omissão humana, certo? Consciência mais vontade dirigido a um fim. Essa ação, ela pode ser excluída, a ação ou a omissão, quando for um caso fortuito ou força maior, sonambulismo e hipnose, coação física irresistível ou quando for atos ou movimentos reflexos. Ó, que seria a letra D, viu? Letra D aqui. Beleza? Agora, iremos trabalhar o resultado. O resultado é o segundo elemento do fato típico. Olha só, fato típico. Fato típico. Quais são os elementos? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Agora, bora falar do resultado, tá certo? Vamos falar agora sobre o resultado. Conceito de resultado. Pessoal, o resultado é o efeito, é a consequência da conduta do agente. Resultado é o efeito ou a consequência da conduta do agente, da ação, da omissão, certo? Então, é o resultado, é o efeito, a consequência. O que gerou aquilo ali por meio da conduta, por parte da conduta. É uma ação, reação, causa e efeito, certo? Então, o resultado é o efeito da causa. Qual é a causa? Conduta. A conduta gerou um resultado. Aquele resultado é a consequência daquela ação ou daquela omissão, certo? Praticado por um humano consciente e voluntário dirigido a um fim, certo? Denomina-se, olha só, denominação de resultado. É amplamente aceita a denominação resultado, que é utilizada no Código Penal. No entanto, há parte da doutrina que utiliza o termo evento. Pessoal, eu ainda não vi cair isso aqui em prova, mas caso caia em prova, você sabe também que o resultado aparece como evento, certo? Qual é o evento? Qual a consequência? Ó, é o efeito e a consequência da
conduta, beleza? Vamos lá. Quais são as espécies de resultado? Temos duas espécies de resultado. O resultado, ele pode ser um resultado jurídico ou normativo. É a violação da lei, ó, com ofensa ao bem jurídico tutelado. Então, qual seria aqui o resultado jurídico? Homicídio. O resultado jurídico é a violação do artigo 151 do Código Penal, com ofensa ao bem jurídico vida humana, certo? Então, o resultado jurídico ou normativo é quando a conduta... Qual a conduta? Matar alguém. Matar alguém é a conduta. Ó, alguém, homicídio, certo? Essa conduta, qual é o resultado jurídico? Violou o artigo 121. Pessoal, violou o artigo 121 do Código Penal. É o resultado normativo, é o resultado jurídico, tá certo? Eu tenho também o resultado material. Lembra que eu falei que o crime material é aquele crime que tem um resultado e eu preciso que o resultado aconteça para que o delito se consuma? Olha aqui a explicação. Eu tenho um resultado material ou naturalístico. É a modificação do mundo exterior, provocada pela conduta criminosa. Trata-se de algo palpável, constatável no mundo real. Vamos lá. Matar alguém novamente. Ó. Matar alguém é a conduta. Qual é o resultado material ou o resultado naturalístico? Morte. Certo? Então, se a questão perguntar qual é o resultado jurídico ou normativo da conduta matar alguém? Violou o artigo 121 do Código Penal. Juridicamente, houve uma violação da norma penal. Agora, e o resultado material ou naturalístico? Opa, aí é a consequência daquele crime. O que é que a gente vê? O que é palpável ou constatável no mundo real? Que houve a morte de alguém, certo? Que houve a morte de uma pessoa. Jean Santana, morte, perfeitamente. Certo? Então, eu tenho duas espécies de resultado. Eu tenho um resultado jurídico e tenho um resultado naturalístico. Pessoal, todo crime tem resultado. Aí depende, professor, de qual resultado você está falando. Se eu estiver falando de resultado jurídico ou resultado naturalístico, sim, todo crime tem um resultado normativo, um resultado jurídico. Qualquer crime. Todo crime que você imaginar aí viola uma norma penal. Agora, todo crime tem um resultado material? Não. A gente viu no início que existem crimes que são formais, certo? A extorsão mediante sequestro, certo? Existe o resultado jurídico? Existe. Violou lá uma norma penal. Existe o resultado material ou naturalístico? Existe. Mas eu preciso que aquilo ali aconteça? Não. Então, violou uma norma jurídica, mas não necessariamente precisa violar uma norma material para que o crime esteja consumado. Beleza? Então, se liga nisso daí, viu? Ó, agora a pergunta: existe crime sem resultado? Pessoal, depende. Todo crime ele tem resultado jurídico, mas nem todo crime tem o resultado material ou naturalístico, tá certo? Aqui estamos diante dos crimes tentados, ó, ou da tentativa. A tentativa é aquele crime em que há um resultado jurídico, mas não há um resultado naturalístico, tá bom? Se eu falasse isso com você no início da aula, você, meu Deus do céu, você está falando o quê? Que eu não estou entendendo nada. Como assim resultado jurídico e resultado naturalístico? Por isso que a aula, gente, ela é, ó, tijolinho por tijolinho. Não tenho pressa de esgotar esse conteúdo, porque é um conteúdo que você vai ver muito, tá certo? Em nossas aulas, quando formos trabalhar a parte especial do Código Penal, os crimes em espécie, né? Crimes contra a vida, patrimônio, fé pública,
crimes contra a honra, crimes contra a administração pública, crimes contra o Estado democrático de direito. A gente vai falar muito sobre essa parte geral, que é teoria do crime, tá certo? Então, quanto mais você estuda com qualidade, menos dificuldade você vai ter para entender a parte especial, tá certo? Bora lá, bora finalizar aqui. Olha só, relação de causalidade. Pessoal, esse tema aqui, relação de causalidade, é o nosso terceiro elemento do fato típico, tá certo? É o terceiro elemento do fato típico. Eu vou deixar para trabalhar em uma outra aula, tá certo? Devido à complexidade, a gente vai deixar aí o horário também, né? Já se aproxima, como a gente fez direto, sem intervalo. Eu vou deixar para trabalhar o nexo de causalidade na nossa próxima aula de direito penal. Beleza? Tá combinado? Tá tranquilo? Deu para fazer aí um bom caderno. É um tema muito bom, gente. Esse tema teoria do crime, tá certo? É um tema que vai acompanhar você muito no estudo, não só aqui do direito penal, beleza? Mas para você entender também alguns conceitos lá do processo penal, é interessante você saber aqui, né, como é que é organizado essa questão da teoria do crime. Beleza? Pronto. Próxima aula a gente vai trabalhar o nexo causal, né, ou a relação de causalidade, e aí a gente já emenda com a tipicidade. Então hoje a gente trabalhou conduta e resultado. Próxima aula a gente fala de nexo de causalidade e tipicidade. E aí na terceira aula a gente trabalha a ilicitude e vê uma outra aula para finalizar com a culpabilidade. Beleza? Pessoal, gostou da aula? Deixa aqui o teu like. Compartilha essa aula, tá certo? Ó, a gente atingiu aqui 19, né? Eu vou considerar. Por causa de eu vou considerar. Eu vou deixar essa live salva, tá certo? Vou deixar salva, não para sempre, tá bom? Eu vou deixar aí durante uma semana para você que não conseguiu pegar ela inteira, né? Pegou aí pela metade, não vai ter tempo amanhã, só vai ter tempo lá para quinta-feira, sexta-feira. Vou deixar durante uma semana para vocês aí poderem estudar. Tá bom, gente? Quem quiser adquirir nossos cursos, certo? Nossos cursos online ou presencial, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Fundação Renascer, Guarda Municipal, certo? Polícia Penal, todos os nossos cursos estão aqui na descrição do vídeo. No mais, muito obrigado a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Bons estudos, tá bom? E até a próxima. Valeu? Tamo junto.